Fala pessoal, beleza? Estamos aqui no mais um vídeo, na verdade o último vídeo do aquecimento para a semana do SQL. Eu fiz lives, né, de segunda a quinta, fiz lives todos os dias. Infelizmente hoje, sexta-feira, eu não estou conseguindo fazer, então eu deixei gravado esse vídeo. E esse vídeo vai ser um complemento da nossa live de ontem, onde eu dei exemplos de casos de uso, né, onde a gente poderia aplicar o banco de dados em alguns setores, tá? E hoje eu quero demonstrar um pouco mais na representação mesmo aqui, mostrando em tela. Por que eu não fiz isso antes? Porque como a live está sendo passada tanto no Instagram quanto no YouTube, no Instagram eu não consigo demonstrar, né, a tela. Então, hoje, como é um vídeo gravado, eu resolvi deixar com uma representação aqui para vocês, beleza? Para ficar mais fácil de vocês entenderem os exemplos de ontem. Mas lembrando que esse vídeo é um aquecimento para o evento da semana do SQL, que acontece semana que vem, 11, 13 e 15. Hoje deve ser nosso último vídeo de aquecimento, tá? Antes do evento. Então, se você não se inscreveu para o evento vai ser uma chamada para mostrar para vocês como aprender banco de dados de uma forma simples e eficaz e evitando erros comuns, tá? Então, se você se interessar em participar do evento, clica na bio do Instagram ou no primeiro comentário fixado desse vídeo, que eu vou deixar o link, beleza? Então vamos lá. Eu vou começar falando do nosso exemplo de varejo, né? Que a gente começou ontem. Bom, a gente falou que no varejo, né, no setor de varejo, a gente pode utilizar um e-commerce, um varejo físico, né? A gente pode utilizar essa tabela para vários exemplos de setores do varejo, né? Então vamos lá. Primeiro a gente falou que a gente precisava de uma tabela cliente, né? E nessa tabela cliente, o que a gente precisaria? Vamos lá. Olha só, aqui ó. Tabela cliente teria o quê? Eu teria as seguintes colunas: ID cliente, o nome, endereço e o contato. Lembra que a gente falou, né? Que o ID cliente é o identificador, é a chave primária, né? Onde a gente vai mostrar, a gente vai ter um identificador único para aquele cliente, para a gente, quando precisar buscar aquele cliente na tabela ou fazer referência, eu tenho uma chave primária, um identificador único do cliente. Aliás, como eu disse, todas as tabelas vão ter um identificador único, tá? Então, sempre vai começar com o prefixo ID underline, tá? E o nome da tabela. Então, ID cliente, a gente vai ter o nome do cliente, né? Que vai armazenar o nome do cliente em si, o endereço, que vai conter o endereço do cliente, e o contato, que vai armazenar os detalhes do cliente, como e-mail ou número de telefone. Por que eu fiz isso? Para dar uma resumida, senão, se eu entrasse em detalhe aqui, campo a campo, e-mail, telefone, e a gente iria perder muito tempo e ia ficar muito grande esse exemplo. Então eu quero que vocês entendam pelo menos o básico de como a gente iniciaria o nosso projeto, né? A nossa estrutura de dados. Então, essa seria a nossa primeira tabela. Qual seria a segunda tabela? Eu vou fazer o seguinte, eu vou descrever cada uma das tabelas e depois eu mostro a estrutura, tá? Da montagem da tabela. Então vamos lá. No ID produto, eu teria o ID produto. Na tabela produto, eu teria ID produto, que é o identificador do produto, um identificador único de qual produto que é. O nome do produto, né? Se for Blu-ray, caderno, lápis, né? A descrição, é um disco, não sei o que lá, de tal pessoa, ou um caderno para caligrafia, né? Preço, a gente vai guardar o preço do produto e a categoria. Nesse caso seria eletrônicos, roupas, alimentos. Uma outra coisa, eu não separei aqui, não fiz uma normalização de dados, colocando a categoria, por exemplo, numa tabela à parte, que era o correto, colocar uma tabela categoria, referenciando o ID categoria aqui. Só que, como a gente só está querendo demonstrar, e eu quero mostrar só o conceito e início de tudo, não estou querendo entrar em detalhes de normalização nem nada, eu coloquei a categoria aqui dentro, tá? Mas não seria o correto se fosse num projeto real, beleza? Vamos lá, o produto,
né? Aí agora eu teria o estoque do quê? Do produto, né? Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Ó, o estoque do produto teria o quê? A tabela de estoque, né? O ID estoque, que é identificador único para cada referência de estoque, né? Para identificar qual que é aquele estoque que a gente está falando, de qual produto. A gente teria um ID produto, que seria a chave estrangeira que faz referência do ID produto na tabela de produto, tá? E a quantidade, que seria a quantidade disponível daquele produto em estoque, tá? Então a gente saberia que teria 10, 15, e a cada vez que tivesse uma venda, ele teria que tirar daqui a quantidade em ou por exemplo, a pessoa comprou 5 de tal produto, então teria que diminuir 5 na quantidade, e teria que ter as verificações, o cara comprou 10, mas tem 5, não pode efetuar a venda, mas isso é um outro assunto, é um assunto mais avançado, onde a gente vai falaria de triggers, de store procedures, então, mas não é o caso, tá? Seria bem avançado isso. Na tabela de vendas, né? Teria o quê? Vamos lá. Teria a tabela de venda, teria o ID venda, a data venda, o ID produto, o ID cliente e a quantidade. Vamos entender melhor aqui. O ID venda, que é o identificador único para cada venda, né? Que é a chave primária da tabela venda. A data de venda é quando foi vendido, né? A data venda mesmo, né? Da venda em si. Qual produto que foi vendido, né? Então, o que ele faz aqui? Eu referencio qual produto pelo ID do produto da tabela produto. Então, ele é uma chave estrangeira da tabela produto, né? Na verdade, aqui seria assim, ó. ID produto da tabela produto, né? Aliás, eu escrevi errado aqui. Produto. E aqui é cliente, tá? Então aqui seria o ID produto da chave estrangeira, referenciando o ID da tabela produto, que seria o ID produto, e o ID do cliente. Quem que fez essa venda? Quem que comprou? Né? Para quem foi essa venda? Para tal cliente. Né? Então a gente referencia o ID cliente nessa tabela, para essa tabela cliente como chave estrangeira. Então a gente... E a quantidade daquele produto. É aqui que eu falei. Tá, ele está vendendo 10 lápis, 10, qualquer coisa, vamos lá, lápis, mas ele tem aqui 5, ele não pode fazer essa venda, então tem que desfazer toda essa transação, tá? E aí teria essas verificações tal, e essas consistências, mas aqui é só para vocês entenderem a modelagem, a estrutura, tá? Então, aqui é uma tabela venda que, na verdade, ele vai guardar o quê? O movimento, né? A movimentação da venda. Né? Então ele a gente chama ela de uma tabela associativa, porque ela junta muitas coisas, junta o ID produto, o ID cliente, né? E agora, o que eu quero mostrar para vocês? Eu vou mostrar a estrutura de cada um. Vamos voltar no cliente. Olha só, o cliente, como que seria essa estrutura do cliente? Seria assim, ó, eu create table, eu criaria uma tabela cliente com o ID cliente, que é um int, é um inteiro, tá? Que é uma chave primária, beleza? Ele vai ser um autoincrementável, por quê? Porque o ID, a chave primária, eu quero que ele seja sequencial. Então, quando colocar o primeiro registro, vai ser 1, 2, aí o segundo, 2, o terceiro, 3, tá? Por isso que ele é um autoincremente. E not null, porque ele nunca vai ser nulo, ele sempre vai ter valor, ele nunca vai ser vazio, né? Uma chave primária nunca pode ser vazia, porque ela é um identificador, beleza? Eu tenho um nome, que eu coloquei um tipo varchar de 55, que eu acho que cabe. O varchar é um campo tipo texto, tá? De strings, ou seja, ele cabe 55 caracteres aqui. E ele também é not null, ele tem que ser obrigatório, ele tem que ter valor. O endereço que também eu coloquei um not null, varchar de 200. Então ele tem 200 caracteres para digitar, tá? O contato tem um varchar de 50. Então, o que seria o contato? Ele armazena os detalhes do cliente, como e-mail, número de telefone. É só para resumir algumas coisas, beleza? E o varchar, ele é um tipo de campo que ele é ajustável. Então, por exemplo, se eu tenho um nome,
Ele é um varchar que cabe 55 caracteres. Só que se eu usar 20, ele vai usar só 20. Ele vai armazenar 20, ele não vai armazenar os 55. Ele não vai alocar os 55, ele vai adaptar com o tamanho do campo. Já o char não. Se você falar que é um char de 55, ele vai alocar 55 de espaço, mesmo que você utilize 20, beleza? Vamos para o produto. Olha só. Deixa eu pegar aqui a estrutura do produto. Ó, então a gente cria uma tabela produto, create table produto. Também é a mesma coisa, ó. ID produto, ele vai ser uma chave primária inteira com auto-increment e not null, tá? E o nome, também eu coloquei um varchar de 55, o nome do produto, né? A descrição eu coloquei um varchar de 200, porque como é uma descrição vai ser um texto um pouco maior, né? E o preço, eu coloquei um decimal de 10,2. O que é um decimal de 10,2? São 10 dígitos sendo dois decimais, tá? É isso que é um decimal. Ele serve para exatamente você utilizar para campos tipo valores, métricas, né? Quebradas, fracionadas, né? E categoria seria um varchar de 50 também, que aí caberia eletrônico, roupas, alimentos, né? O estoque. O estoque, vamos lá. Seria um minutinho só aqui. Vamos lá. Tabela de estoque, como seria? Seria faríamos create table estoque, o ID do estoque, que é uma chave primária, igual aos outros, ID produto e quantidade, tá? O ID produto, ele é uma chave estrangeira, lembra que a gente falou? Ele é uma chave estrangeira que ele faz referência do ID produto na tabela produto. Então, aqui eu estou falando qual produto que tem estoque de tanta quantidade, e a quantidade é um inteiro também, tá? De tal produto. E aqui eu falo que o ID produto ele é uma chave estrangeira que referencia a tabela produto com a coluna ID produto. É o que faz o relacionamento das duas tabelas, tá? Isso é a chave estrangeira. Aqui, então, ID produto aqui é uma chave estrangeira e o ID produto aqui é uma chave primária. É uma chave primária da tabela produto. Aqui é uma chave estrangeira da tabela estoque. Beleza? Venda. Vamos lá. A venda seria um create table venda, né, uma tabela de venda, ID venda, chave primária, como a gente falou, inteiro, auto-increment, not null. A data de venda eu colocaria como um date time. O que é um date time? É um campo de data que ele grava data, espaço, hora, né? Se fosse só data, seria date. Se fosse só hora, time. Date time ele faz as duas coisas, tá? Por que eu faço isso? Porque numa hora de venda, na hora que o cara completar a venda, eu já sei a data e a hora junto. Eu não vou gravar só a data, né? O ID produto e o ID cliente que vão ser também chave estrangeira, né? Do ID, que aliás também não, é exatamente o que a gente tinha falado aqui em cima, ó. O ID produto e o ID cliente vão ser chaves estrangeiras que vão referenciar a tabela de produto e de cliente, tá? Aqui é cliente, minúsculo. Opa, cliente, tá? Então, a tabela de venda vai guardar a movimentação da venda, que vai guardar qual produto e de que cliente. O cliente comprou tal produto na quantidade de 5, né? Então, eu tenho a data da venda, eu tenho quem é o cliente, quem é o produto e qual é a quantidade. Referenciando a tabela de produto e referenciando a tabela de cliente, tá? E aqui o ID produto é a chave estrangeira da tabela produto e aqui a ID cliente a chave estrangeira da tabela cliente. Beleza? Voltar agora. Vamos agora. Antes, deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Cadê? A gente tá falando do varejo. Olha só. E se a gente fosse fazer o relacionamento dessas colunas, né? Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui para vocês verem. Olha só. Tá? Olha como ficaria isso aqui. Eu tenho o cliente, ó, ID cliente, nome, endereço, tá? Isso aqui é uma modelagem, tá? De dados. O contato, o nome, endereço, contato, né?
E aí ele faz o quê? Ele tem referência na tabela de venda. Lembra que a venda é a movimentação. A venda é o que tem o quê? Quem é o cliente, né? O ID cliente, ó, ele fica em vermelho, que é a chave estrangeira do cliente, e a venda tem também quem é o produto. Então ele tem a chave estrangeira do ID produto. E o produto, o que ele tem? Ele tem um registro no estoque, para eu saber de qual a quantidade daquele produto no estoque, tá? Eu poderia colocar, por exemplo, a quantidade aqui? Poderia. É que eu quis mostrar assim para vocês separadamente, para vocês entenderem um relacionamento. Mas quando um relacionamento for, por exemplo, de um para um produto e um registro para um registro, isso se chama cardinalidade. Por exemplo, aqui eu posso ter vários clientes fazendo um cliente fazendo várias vendas, várias compras, né? Aliás, e vários produtos podem estar em várias vendas, né? Então, aqui é vários, né? Vários produtos, vários clientes que pode ser de várias vendas. E aqui o estoque, ele é de um produto específico, sempre um para um. Então, eu poderia, por ser um para um, eu poderia colocar a quantidade aqui dentro da tabela produto. Mas é como eu disse, eu só quis mostrar para vocês esse relacionamento. Tá vendo como fica bacana a modelagem? Beleza? Vamos lá. Agora eu vou pegar o financeiro, tá? Vamos lá, voltar lá. Cadê? Deixa eu ver. Bom, vamos lá. A gente falou que precisa no financeiro, a gente precisaria de uma tabela de cliente, que a gente até tem já criada do varejo. A gente pode aproveitar a estrutura da mesma. A gente tem a conta do cliente, né? A conta bancária do cliente e a transação que ele fizer dessa conta. Se ele está fazendo um saque, se ele está fazendo uma transferência, se ele está recebendo uma transferência, né? Então vamos lá. Vamos falar da tabela cliente. Vamos fazer na mesma ordem que a gente fez o outro, tá? É a mesma coisa que a outra tabela. Aí do cliente, no exemplo do varejo que a gente fez aqui, ó. Ó, é o mesmo, tá? Aí de cliente, nome, endereço, contato. Até aí eu nem vou repetir porque para não ficar maçante, né? Agora, a conta, vamos lá. A conta vai ter o ID conta, que é a chave primária da conta bancária, o identificador único da chave bancária. Eu tenho o ID cliente, que é uma chave estrangeira da tabela cliente. Então, de quem que é essa conta? É desse cliente. Então, eu estou fazendo a referência daquele cliente, tá? O nome da conta, o número da conta bancária, teria agência e tal, mas não é o caso. Eu só estou querendo demonstrar algumas coisas aqui, tá? Não entrar em detalhe, tá? Ser minimalista no detalhe. E o saldo, tá? Da conta. Beleza? Saldo da conta. Vamos lá. A transação teria o quê? Deixa eu pegar aqui. Teria o ID da transação, né? Que seria tipo se fosse um registro daquela transação, né? Um registro único daquela transação. A data da transação. Quando que foi a data da transação? Aqui é data transação. Data transação. Quando que foi feita aquela transação? Daquele depósito, aquele saque, aquela transferência. Beleza? Aqui o tipo, ele vai falar exatamente o tipo. Se ele foi um depósito, se ele foi um saque ou foi uma transferência, né? O valor da transação. Se ele sacou tanto, se ele transferiu tanto, tá? E o ID da conta, que é a chave estrangeira que referencia de que conta foi feita essa transação, tá? É bem simples esse projeto, né? Desse setor de finanças que a gente criou aqui. Por que essa estrutura? Eu coloquei bem simples para vocês entenderem o básico, pensando no mundo real, porque todo mundo deve ter uma conta no banco, faz transações, é cliente. Então, falei, por isso que eu simplifiquei em 3 tabelas para vocês entenderem, tá? Agora vamos para a estrutura. A do cliente é igual a do cliente do varejo, que a gente fez anteriormente, tá? Então não vou entrar em detalhe aqui, ó, porque é exatamente a mesma estrutura. Agora, da conta, vamos lá. Da conta, é isso aqui, ó. Eu criaria uma tabela conta, onde eu teria o ID conta, que é a chave primária daquela conta, o ID cliente, que é a chave estrangeira, tá? Que é um int, é uma chave estrangeira da tabela cliente, ele está referenciando de que cliente é aquela conta, o nome da conta,
o número da conta, o nome eu coloquei um varchar de 55, o número um varchar de 12. Tá? Por que eu coloquei o número, em vez de colocar um int, colocar um varchar? Você já viu que tem contas que em vez de ser exatamente tipo, 621, ele é 0621 ou 00621. Se você colocar como int, esse 0 à esquerda vai ser ignorado. Por isso que eu coloquei o número como varchar, para você poder guardar o 0 à esquerda também, tá? O saldo, que é um decimal de 10,2, a gente já viu que decimal é um valor com decimais, né? De 10 dígitos com 2 decimais. E ele é uma chave estrangeira, tá? O ID cliente é uma chave estrangeira que referencia a tabela cliente com o campo ID cliente, tá? E por quê? Porque eu preciso falar de que cliente é aquela conta, beleza? Vamos na transação agora. Vamos lá, transação. Ó, a transação é o seguinte: eu tenho a ID da transação, que é a chave primária. Lembra? Sempre vou ter uma chave primária, tá? Eu sempre vou fazer um int primário aqui, autoincrement not null, na chave primária. Beleza? Ah, detalhe. Aqui é como se eu estivesse utilizando o MySQL, tá? Eu não falei antes, desculpa. É como se eu estivesse demonstrando no MySQL para vocês. Beleza? Eu tenho a data da transação, que é um datetime, que a gente já mostrou no outro exemplo, um tipo que vai ser varchar de 10, o tipo se ele é uma transação, se é um depósito, se é um saque, uma transferência, o valor é um decimal de 10,2, tá? Que segue a mesma ideia do saldo, e o ID da conta, que é uma chave estrangeira, beleza? Da conta. Então, aquela transação foi feita em que conta? Então eu preciso de uma chave estrangeira para apontar de que conta foi, de que registro da conta, da tabela conta, que foi feita aquela transação. Beleza? Deixa eu te mostrar aqui como ficaria o relacionamento. Olha só. Deixa eu fechar aqui o varejo. Olha o financeiro. Ó. Eu tenho o cliente, beleza? O cliente tem o quê? Uma conta. Então, ó, chave estrangeira da de cliente, falando de que conta que é, tá? De que cliente que é aquela conta. E a transação que eu quero saber, aquela transação foi feita por que conta? Por essa. Então ela tem uma chave estrangeira, ID conta da tabela conta. Beleza? Fechou? Vamos lá. E agora continuando, vamos para a educação. O exemplo de educação que a gente fez, o setor educacional. A gente falou que a gente fez um exemplo, comentamos que a gente precisa de tabela aluno, de curso, de disciplina e de nota, tá? Então vamos lá. O aluno. Vamos ver como ficaria o aluno. O aluno é o seguinte, ele tem as colunas de ID aluno, que é a chave primária, que é o identificador único do aluno. Poderia ser matrícula também, tá? Mas é melhor uma chave primária ali. O nome do aluno, tá? Se fosse uma matrícula, eu colocaria um campo matrícula, só que ele seria uma chave única. Uma chave única, ela não necessariamente é uma chave primária, é uma chave que, por exemplo, o seu CPF é só seu. Então eu colocaria um campo CPF, por exemplo, no cliente, onde seria um registro único para cada cliente. Aqui também, uma matrícula seria um registro único para cada aluno, tá? Então seria uma chave única. O nome do aluno, a data de nascimento do aluno, o contato do aluno, né, se telefone ou e-mail, e o nível do aluno, que seria ensino fundamental, médio ou graduação, tá? O curso, a tabela curso teria as colunas ID curso, nome do curso, descrição e carga horária, né? O ID do curso é identificador, é a chave primária, o nome é o nome do curso, a descrição é o detalhe do que é aquele curso, né? E a carga horária total daquele curso, beleza? Vamos lá. E eu teria a tabela disciplina, que teria ID disciplina, nome da disciplina e quem é o professor, só, tá? Então não tem muito segredo aqui. Não tem nenhuma chave de relacionamento, nenhuma chave estrangeira. E teríamos a tabela nota, que aí sim seria... É como se fosse a venda lá, né? É a tabela que faz a associação, que a gente grava alguma movimentação. Então, ó, a nota seria ID nota, né? Que é identificador. Eu falaria de quem que é aquela nota, de que aluno. Então, eu preciso de uma chave estrangeira de ID aluno para referenciar a tabela aluno. De que curso,
que é aquele aluno, então ID do curso, referenciando a tabela curso, de que disciplina, que referenciaria o ID disciplina aqui da tabela de disciplina, né? A data da avaliação, o tipo da avaliação, se é prova, trabalho, apresentação, beleza? E a nota do aluno, tranquilo? Acho que essa daqui é a que ficou mais detalhada, né? Ela ficou bem mais complexa que as outras, né? As outras tabelas de exemplo. Vamos lá. Como ficaria a tabela de aluno? Vou colocar aqui para vocês. Tabela de aluno ficaria assim. Create table aluno, o ID do aluno, né? Que é a chave primária, auto-increment, not null inteiro. O nome é varchar de 55, a data de nascimento é um date, porque eu não sei a hora que o cara nasceu, nem ele sabe mesmo. Então é um date, não precisa de um date time. O contato, que é um varchar de 50, e o nível, que é um varchar de 20, tá? Na tabela curso, eu teria... Vamos lá, vou pegar aqui. Tabela curso, eu teria create table curso, o ID do curso, o nome do curso, a descrição e a carga horária. Eu coloquei o nome, a descrição e a carga horária tudo como varchar, tá? Por que eu coloquei a carga horária como varchar? Porque eu não sei como que vai ser feito. Então, se o cara vai colocar em quantidade de horas, ou vai escrever tantas horas, tantas, entendeu? Então, assim, eu não consigo saber exatamente como ele vai fazer. Então, por isso que eu joguei um varchar, tá? A disciplina seria também uma tabela bem simples, né? Onde eu faria um create disciplina, aí de disciplina, que seria uma chave primária, int, auto-increment not null, né? Eu teria o nome da disciplina e o professor daquela disciplina, tá? E a tabela de nota, que seria a maiorzinha, a mais detalhada, a mais complexa, que seria, eu teria o ID da nota, que é a chave primária, eu teria o ID aluno para falar de que aluno é aquela nota, né? A chave estrangeira, referenciando aqui, ó, a tabela aluno, o ID do curso, de que curso que eu estou falando que é aquela nota, ID do curso, referenciando o curso, ID disciplina, de qual disciplina que é, também é uma chave estrangeira, referenciando a tabela de disciplina, a data da avaliação, aí eu coloquei um date time. Por quê? Porque a avaliação, teoricamente, o professor sabe que hora que é, né? Então, tipo, foi tal dia às 20 horas, tal dia às 21 horas, né? O tipo, que é um varchar de 50, e a nota, que vai ser um decimal de 6,2. Eu coloquei, né? Beleza? E como que ficaria a representação gráfica disso? Vamos lá. Educação. Olha só. Eu teria o aluno, né? Eu teria o curso, eu teria a disciplina, e a nota faria a associação dessas três tabelas. Então, de quem que é o aluno, que referencia aquela nota, de que curso que é aquela nota e de que disciplina que é. Claro, aqui eu estou dando um exemplo, gente, porque teoricamente essa estrutura não é bem assim que funcionaria. Teria carga horária, né, os horários, a disciplina, a tabela professores, né? A disciplina estaria ligada à turma, então não seria muito bem assim, mas eu quis mostrar só por cima uma estrutura mais ou menos de como a gente iniciaria um desenho de um exemplo, de um projeto, tá? Não ficaria assim, teria muitos ajustes aqui, tá? Mas é só para demonstrar mesmo. É igual o nível. Lembra que eu falei? Eu não estou falando de normalização, mas o nível, ó, ele seria seria fundamental, médio, né? E aí, o que eu faria? Em vez do nível estar aqui, ele seria uma tabela à parte com o ID nível. Então, você colocaria educacional, fundamental, superior, fundamental, médio. E aí, eu indicaria aqui o ID nível e não o nome do nível, tá? É igual disciplina. Aqui eu poderia... É a mesma coisa que eu falasse assim, a disciplina é aqui dentro como descrição, tá? Mas não, então separa. Aqui teria que separar também. Aqui, lá naquele de categoria também, ó, a categoria teria que ficar fora, tá? Beleza? Galera, e eu acho que era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Desculpa não ter conseguido fazer a live hoje, tá? Mas eu tive um compromisso, então eu quis aproveitar a aula de ontem para fazer esse complemento, né? Para vocês e até para demonstrar melhor aí no monitor, né? Como ficariam as estruturas, os exemplos, a modelagem. E eu espero que vocês tenham aproveitado essas lives,
tenham entendido esse exemplo que eu dei, esses 3 exemplos que eu dei, tá? Acho que é o começo para vocês entenderem um pouco de como funcionam os bancos de dados, né? A estrutura, tá? É um bom começo para a gente fazer um aquecimento, finalizar o nosso aquecimento para o evento da semana que vem, para a gente entrar já firme na semana do SQL, que vai ser um evento bacana. Eu tenho certeza que vai ter conteúdo aí para vocês que vocês vão gostar bastante, né? Vocês vão entender como aprender, né? Como aprender o SQL, o banco de dados, de uma forma simples, né? Então, eu espero que vocês gostem do evento, que vocês curtam, tá? Então, falta pouco tempo aí, né? E, galera, quero agradecer muito agradecer vocês terem me acompanhado esses dias de live, hoje também nesse vídeo, né? Muito obrigado mesmo, vocês estão sendo bem parceiros, bem bacana, assim, né? E eu fico muito feliz com esse comprometimento de vocês, de verdade, né? Se você, é o que eu falo, se a gente quer aprender algo, a gente precisa se dedicar, né? Todo mundo tem uma vida corrida, mas se você quer aprender alguma coisa, se você quer seguir uma coisa diferente, por exemplo, mudar de área e aprender alguma coisa, alguma habilidade nova, você precisa estudar, você precisa tirar um tempo, nada cai do céu, né? Então eu tô aqui para mostrar esse início de tudo para vocês, tá? Em banco de dados e vocês viram as possibilidades de trabalhos, de profissões, cara, nessa área. Tá certo que a live acabou ficando um pouco rápida, né? Tive que correr por causa de um chamado aqui da portaria, mas beleza. Mas eu espero que vocês tenham visto que dá para fazer todo esse link, né, das coisas. Beleza? Galera, muito obrigado mesmo. E ó, eu espero vocês semana que vem na semana do SQL, tá? Então é 11, 13 e 15, segunda, quarta e sexta, às 8 da noite, tá? O link vai ser enviado no e-mail e nos grupos, tá? De WhatsApp. E eu abri hoje, não se esqueça que eu abri a comunidade do Facebook para vocês baterem papo entre vocês, tirarem dúvida, né? E depois fazer resumos das aulas, me falando o que acharam, o que entenderam, tá? Depois eu vou enviar a mensagem explicando como vai funcionar melhor essa comunidade, mas já entra lá, aproveita e já entra lá, tá? Porque vocês receberam no e-mail de vocês. Beleza? E no WhatsApp, se vocês também entrarem no grupo do WhatsApp. Galera, muito obrigado. O link tá aí, tá? No comentário fixado, se você quiser entrar na semana do SQL e participar dessa comunidade, participar dos episódios da semana que vem, clica aí e se inscreve. Galera, muito obrigado. Eu desejo um bom final de semana para vocês, que vocês continuem sempre aí estudando SQL, aprendendo e que eu possa passar isso para vocês. Beleza? Valeu, galera. Boa noite, até semana que vem. Um abraço, até semana que vem. Um abraço e bons estudos de SQL. Valeu!